Diante dos desafios e das adversidades que cercam as relações afetivas em nossa sociedade atual, é importante lembrar que a mudança está em nós mesmos. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bá Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. O livro Relações Disfuncionais, o mapa das relações afetivas, é uma obra que explora as complexas nuances das relações humanas, focando em como padrões disfuncionais podem se desenvolver e impactar a vida das pessoas. Através de uma análise detalhada, o autor Diogo Beltrame oferece insights como identificar e superar esses padrões, promovendo relações mais saudáveis e equilibradas. E para falar sobre esse tema e sobre esse livro, ninguém melhor do que o próprio Diogo, que já esteve aqui falando sobre travas mentais. O Diogo Beltrame é psicoterapeuta clínico e hipnoterapeuta com mais de 15 anos de atuação. Além disso, ele atua como mentor de desenvolvimento pessoal no setor corporativo, oferecendo palestras e treinamentos para empresas. Diogo, seja muito bem-vindo novamente. Eu que agradeço. Da última vez você veio falar sobre travas mentais e agora eu tô muito feliz que a gente vai poder falar sobre o seu novo livro, que eu li e eu achei ele muito completo, muito interessante como você conseguiu trazer diversos aspectos, nuances do que contempla as relações afetivas e ao mesmo tempo dar ferramentas para as pessoas, como que elas fazem para lidar realmente, no seu dia a dia com essas questões que você apresenta. Eu estava refletindo que em muitos momentos foi uns tapinhas na cara, mas você encerra assim de uma forma bem amorosa, assim. Então eu achei um livro super completo, eu adorei. Você tocou assim realmente em todas as partes, que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Você trouxe também o ponto de vista das relações homossexuais, você trouxe sobre o feminino, sobre o masculino, sobre as próprias relações disfuncionais, os problemas de cada uma. Mas eu queria saber o que te inspirou e por que você resolveu escrever o livro, primeiramente. Primeiro, obrigado por você ter lido. Foi uma das primeiras a receber, inclusive. Mas a ideia de escrever esse livro é porque existe um aspecto da condição humana que eu, como trabalho com isso, com terapia e tudo mais, a gente percebe que por amostragem, das pessoas que nos procuram, tudo, esse é um tema central e que gera muito desconforto, gera muito sofrimento, gera muito caos na vida das pessoas, E claro que todo ser humano é um indivíduo que tem muitas peculiaridades. Existem alguns aspectos que estão presentes assim na grande maioria dos problemas que vão se desdobrando nos relacionamentos. Então a gente pode citar problemas de ordem psicológica, de ordem social, de ordem espiritual, até de dogmas religiosos. Então, dentro dessa experiência que eu tenho, eu acho que é de bom tom, sendo que isso é um tema tão importante para as pessoas, e é de fato, até na escala de Maslow, essa questão relacionamentos, ela está ali na base. Essa escala, para quem não conhece, é uma pirâmide, onde um estudioso ele foi colocando ali quais são os fatores existenciais, Então tem o quesito sobrevivência, que é prioridade 0, depois disso entra relacionamentos. Então, enquanto não se resolve essas duas questões, você não pode falar de nada mais elevado, Porque são duas questões básicas da condição humana, da existência humana, que precisam ser resolvidas. Então, de fato, para nós humanos, isso é muito importante. A ideia desse livro é realmente, por isso que chama Relações Disfuncionais, o mapa das relações afetivas, é mapear quais são os perfis de personalidade dessas pessoas, quais são os perfis de relações, ou seja, deixar ali para a pessoa poder ler e ver aonde que ela se enquadra, e na segunda parte do livro ir se desdobrando, e aí entra uma parte teórica que vai explicando os porquês dessas coisas acontecerem. Então, basicamente, a ideia é acender uma luz aí para as pessoas. Claro que isso sempre acaba caindo no autoconhecimento, E eu gosto de fazer as coisas sempre dentro de uma leitura de causa e efeito, porque
enfim, a gente já se conhece há muito tempo, você sabe que a minha forma de enxergar a vida está dentro dessa lei hermética, né? Todo efeito, todo resultado, ele está relacionado a uma causa primeira. Então não adianta as pessoas ficarem se debatendo aqui para mudar o resultado de algo enquanto não olha para a causa. Né? A gente não consegue mudar o final de um filme indo lá na televisão e tentando ajustar ali. Se quiser mudar, vai ter que entrar no arquivo, editar aquilo para poder ver refletido de alguma maneira. Né? Então a ideia é basicamente essa: ajudar um pouco as pessoas a identificar o que está acontecendo com elas, com as suas respectivas relações. Né? Quando eu falo também de resolver esse aspecto de relacionamento, eu não estou dizendo necessariamente que enquanto uma pessoa não tiver alguém, ela não pode ascensionar, não. Sim. É resolver no sentido de se entender e tomar decisões conscientes, né? Nem todo mundo foi feito para casar, nem todo mundo foi feito para ter filhos, e está tudo bem com isso. Algumas pessoas, elas acabam seguindo esse caminho, desejando isso, às vezes, nem por vontade própria, às vezes são vozes de crenças que estão dentro delas, né? Então, eu sempre falo que é muito importante todo mundo validar os seus desejos antes de correr atrás. Né? E por isso a importância de olhar para dentro também, né? E não só pro externo. E é muito interessante também porque quando a gente pensa em relação afetiva, a gente pensa, né, numa relação amorosa, e não necessariamente porque enquanto eu ia lendo o livro, eu também ia identificando os meus padrões de relacionamento com outras pessoas, com amigos, com familiares, e a forma com que isso se dá, né? Então, eu acho que serve também para qualquer tipo de relação, e é muito importante também, né? Exatamente. Que seja para qualquer tipo de relação. Ei, eu tenho uma novidade para você que, assim como eu, gosta de se alimentar de uma maneira saudável, mas que não abre mão de uma boa refeição gostosa e cheia de sabor. A Growfit, que é um estabelecimento que tem tanto em Itapema quanto aqui em Balneário Camboriú, é o lugar certo, porque eles têm desde o café da manhã, vários tipos de lanche, eles têm um buffet de almoço totalmente equilibrado, livre de leite, glúten, e eles também têm várias opções congeladas que você pode levar para casa. Eles têm um empório maravilhoso e o melhor de tudo é que agora a gente tem 10% de desconto. É só a próxima vez que você for visitar a Growfit, você usar o cupom BARBARASENS10 e você vai ganhar 10% de desconto. Além disso, você ainda vai acumular pontos para ter outros benefícios na loja. E como vocês podem ver, a Growfit está aqui com a gente, nutrindo os nossos convidados e também as nossas conversas. Então não deixe de aproveitar esse cupom que foi feito especialmente para vocês e coma de maneira saudável e deliciosa. No livro você começa definindo o que são então essas relações disfuncionais e como elas se manifestam em diferentes contextos, sejam eles familiares, amorosos, de amizade, como eu falei. Quais são os sinais mais comuns de uma relação disfuncional, se tu pudesse assim jogar? São vários, né? Mas a gente percebe quando existe muita posse de um em relação ao outro, aquele ciúme descabido. Bem comum assim, né? Que é bem comum. E aí o ponto que eu quero chamar a atenção, a maneira como, de certa forma, a sociedade ela romantiza muitas vezes isso, né? Você não pega uma comédia romântica que não tem uma relação disfuncional. Né? Só que isso é vendido como algo, como se fizesse parte das premissas do amor. Então, acho que a gente deve falar um pouco mais adiante aí. Acho que é importante as pessoas saberem a diferença entre amor e paixão, que são coisas totalmente distintas. A paixão ela é aclamada pelo streaming em geral, né? Basta ver as músicas que estão por aí, né? E toda essa associação do amor com o sofrimento. Então, precisa ficar muito atento a isso, que um homem, quando ele é ciumento, quando ele é possessivo, ele tenta te vender que a posse é porque ele se preocupa com você, ele se preocupa com o seu bem-estar, é porque ele quer se proteger. E caso você seja da audiência feminina, acredite, não é nada disso. Isso é pura insegurança. Né? Não há nada de... Não há nenhuma benfeitoria na posse, no apego, até porque aonde existe posse, apego, portanto, desrespeito, essas coisas não podem coexistir com amor. Pode coexistir com a paixão, mas não com o verdadeiro amor. Né? Então, posse, ciúme, o desrespeito desde do mais visível até o menos visível. Né? Às vezes a gente vê tanto mulher quanto homem, um maltratando o outro. Você percebe quando um dos parceiros, de forma muito sutil, começa, de certa forma, isolar o seu parceiro. Né? Então, aquele amigo não presta para você, aquela amiga não presta para você. Aí a outra parte,
entre aspas, pelo bem da relação, fala, poxa, se a minha amizade com essa pessoa faz tão bem, faz tão mal pro meu namorado, por que não fazer essa concessão, né? E aí é um aqui, é outro acolá, aí aquele familiar também que não é muito legal. Então, no decorrer, isso é feito em doses homeopáticas, né? O próprio casal vai entrando numa dimensão onde só existem os dois, porque todo o resto é uma ameaça, né? Você percebe também que é disfuncional quando o namorado ou namorada interrompe sempre o seu parceiro, ou deslegitima o que ele está falando na presença dos outros, e por aí vai. E por aí vai, tem diversos, né? E é interessante isso que você trouxe, você traz bem explicando bem no livro essa questão da paixão e do amor em si. E é interessante porque eu vejo isso assim no meu dia a dia, nas minhas próprias relações com amigas e tal, a gente falando, nossa, que saudade daquela época, de ficar com aquele frio na barriga, daquele sofrimento. Então, as pessoas também têm um apego àquela própria insegurança da paixão, né? Porque normalmente os relacionamentos começam nessa fase de paixão, aquela coisa e tal, muito intensa. E depois passa e se constrói um amor, ou então, enfim, uma relação ali um pouco de insegurança, mas parece que, até pelos streamings, né, filmes, seriados, que traz muito essa conotação daquele frio na barriga, de não sabe se vai responder ou não, e a gente se sente atraído por isso de alguma forma. E é interessante ver como isso está enraizado como uma crença de que isso é legal, sendo que quando a gente está vivendo, não é? Se eu vou resumir o que você está falando em uma palavra, lavagem cerebral. Né? E de alguma maneira, eu sei que seu podcast não é de teoria da conspiração, né? Mas algumas coisas, adoro. Algumas coisas nem são teorias, mas de tão escrachadas que estão, né? A gente precisa entender que, de fato, a gente vive dentro de uma engrenagem, dentro de um sistema, onde o foco principal e a gente está percebendo isso de N maneiras. A meta é imbecilizar cada vez mais o ser humano, criar um monte de problemas, um monte de dramas, separá-los, inclusive, a gente percebe muito isso na questão de ideologias políticas, etc., porque uma pessoa fraca, cheia de problemas, né, cheia de dramas, de vitimismo, ela está muito suscetível a ser manipulada de todas as formas possíveis, né? E isso vem de todos os lados, repito, religião, e streamings, músicas, filmes, pela própria mídia, né, no sentido de criar estereótipos de beleza, metas a serem seguidas e tudo mais, essa apologia à futilização e etc. Mas voltando a essa questão, eu costumo dizer assim, é legal entender a diferença, né? Você falou da paixão, do friozinho na barriga, e tudo bem, isso de fato, essas questões, elas existem, é o nosso campo emocional inconsciente se manifestando, mas o que é paixão, né? Na verdade, a paixão, ela é, de certa forma, resumidamente, ela é o desejo por aquilo que não está disponível, ou 100% disponível. Né? Enquanto o amor é o reconhecimento daquilo que está disponível e esse reconhecer gerando uma gratidão por ter aquilo. Então, a paixão, ela é fogo, o amor é água. Né? Agora, o que é proveniente da paixão, né, que eu estava falando, é o desejo por aquilo que não está disponível, e o que é esse friozinho na barriga. E quando duas pessoas elas se encontram, de alguma maneira, isso é muito um fator psicológico, mas a gente precisa sempre ter a consciência de que um adulto hoje, ele traz algumas feridas e alguns vácuos, alguns vazios do passado. Né? Está sempre relacionado à sua própria autoimagem e à maneira como ele se sentiu tratado por pai, por mãe, se ele se sentiu amado, se ele se sentiu respeitado, acolhido. Quando a pessoa ela chega numa idade adulta com algum vazio ou com algum débito emocional, não recebi o amor, não me amaram como eu merecia, não me valorizaram como eu merecia, e encontra uma pessoa que de alguma forma oferece isso para ela, uma atenção, uma palavra, ou seja, que demonstra a ela que ela é importante, eu brinco que o ego ele entra num estado de euforia.
Ele fala, finalmente eu achei a solução para todos os meus problemas, né? Isso me preenche. É uma sensação de êxtase, efetivamente, né? Só que aquela pessoa, naquele momento, ela está presente, mas no dia seguinte ela vai ter a vida dela, né? Aí vem aquele friozinho na barriga, né? Vai me ligar, não vai me ligar, vai mandar uma mensagem, não vai me mandar uma mensagem. Né? E muitas vezes vem a mensagem, como essa relação, mas ainda aquela pessoa ela não está disponível, aquele momento de conquista. Né? Nada está certo. Sim. E até no seu livro você fala, né, que a pessoa acaba, por ter essa crença tão forte, ela acaba atraindo uma pessoa para a vida dela que vá justamente, enfim, preencher esse vazio, né, que ela vai tentar preencher, enfim. Então é interessante a gente estar muito alinhado com as nossas crenças, primeiro a gente, né, trabalhar em nós mesmos para que a gente atraia também pessoas que não estão ali simplesmente para tapar buraco, porque lá na frente algum problema vai acontecer. As crenças, elas realmente estão por trás disso, né? Estão por trás de tudo, na verdade. E também, Bárbara, assim, num âmbito um pouco mais profundo, quando a pessoa ela é carente, ou seja, quando ela não encontra dentro de si questões básicas como amor próprio, né? Valorização, respeito, ela sempre vai buscar isso fora, não só no relacionamento afetivo, mas também em seus relacionamentos sociais. Né? E o problema disso é que quando ela encontra alguém que responde, então ela fala, essa pessoa faz com que eu me sinta muito bem. Ok. Né? Só tem um problema, aí ela precisa dessa pessoa para estar se sentindo assim. Por melhor que o outro seja, ainda assim é um outro, né? Eu não tenho total controle sobre aquela pessoa. Então, se eu preciso de algo para me sentir bem, naturalmente eu já estou apegado àquilo, porque sem aquilo eu não me sinto bem. E se eu estou apegado, obviamente que eu vou ter medo de perder. O medo de perder gera uma insegurança. Ou, no caso do começo, né, é o medo de não perpetuar. Então isso já vai criando uma série de dinâmicas que todo mundo, de alguma maneira, conhece bem, que é a manipulação, é o jogo da conquista, né? Hoje em dia tem muito essa questão de fingir desinteresse para chamar atenção. Sim. Né? Ou muitas vezes veste algum tipo de máscara, tenta identificar o que acha que o outro quer e se apresenta como essa pessoa, né? O príncipe ou a princesa encantada ali, né? Só para conquistar. Ou seja, então o relacionamento ele não começa dentro de uma verdade, ele começa dentro de uma mentira e movido por uma coisa chamada sombras psicológicas, né? Que é aquilo que está oculto, que está trabalhado em nós e não necessariamente a nossa luz. E a bem da verdade é que a maioria dos relacionamentos, a atração, esse eletromagnetismo que ocorre entre as pessoas, é feito pelas sombras. Isso é muito interessante que você traz no livro, porque eu acredito muito também que a gente está aqui para ter essas relações. As relações servem simplesmente para evoluirmos, se quisermos, né? Se estivermos dispostos a usar as relações para evoluirmos, para olhar para nós mesmos, né? E enquanto você estava falando, eu tenho um exemplo bem fácil assim para te dar, bem palpável, que é do meu próprio relacionamento. Acho que eu até falei isso num outro podcast que eu gravei com o Caio, que a gente está junto há 12, vai fazer 13 anos. Então, a gente começou, eu tinha 19 anos. Sabia de nada da vida, muito menos quem eu era, as minhas questões. E a gente terminou por um período de uns 2 meses. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Aquele vazio, né? Eu estava preenchendo algo, então ele saiu, ficou um vazio e eu não sabia como lidar com aquilo. Fiquei muito mal. E por sorte, né, entre aspas, eu fui atrás de me autoconhecer. E aí fui por tudo, assim, desde livros de autoajuda, eu lembro que foi um momento que eu frequentei um centro espírita, sabe? Eu fui por tudo que eu pudesse encontrar isso. A gente acabou voltando, porque ele também foi atrás de olhar para si, então foi algo muito bacana, que os dois foram focar em si mesmos, né? E aí a gente acabou voltando mais inteiros pro relacionamento e eu lembro que essa sensação de quando ele saiu, de eu perder uma parte minha, ficou tão forte em mim que eu lembro que quando a gente voltou eu sempre fazia um exercício. Ok, se o Caio for embora hoje da minha vida, como eu vou estar?
Aí eu parava, sentia assim, não, eu vou ficar bem, eu vou ficar triste porque eu gosto dele, mas eu vou ficar bem, eu tenho as minhas coisas. Então eu não depositava mais tanto um peso nele, na minha própria felicidade. E foi um exercício que eu fiz assim, por anos, assim, né? De tipo, tá, e se ele for agora, como que eu vou estar? Que é muito interessante, porque quando meu pai faleceu, eu entrei nisso também um pouquinho. Meu pai faleceu e eu pensava assim, meu Deus, e agora? Se o Caio vai falecer, ou se o meu irmão falecer, como que eu vou ficar, sabe? E aí também foi um momento que eu tive que me ajudou, porque esse sentimento que só, né, a gente sabe, de desespero quando a gente se imagina sem uma pessoa, demonstra algo sobre nós mesmos. Então, o que tá me faltando aqui, que se aquela pessoa sair, eu vou entrar em desespero, né? Então, é interessante fazer esse exercício de autoanálise. Sem dúvida. E aí, basicamente, você está falando apego. Apego, total. Então, assim, para quem está assistindo, não existe uma receita pronta para a felicidade, mas existe uma receita pronta para o sofrimento. Né? Se a pessoa ela quer sofrer, ela pode fazer duas coisas na vida dela. Se apegar a coisas ou a pessoas. 3, na verdade. Criar expectativas sobre as coisas, sobre as pessoas e querer controlar as coisas e as pessoas. É a trindade do sofrimento. Muito bom. Né? Uhum. Tá, mas aí como é que eu faço para trabalhar o desapego? Aí essa questão realmente do autoconhecimento. Autoconhecimento de novo. Né? Uhum. Então é importante a gente entender o que é que gera o apego. Eu me apego a qualquer coisa que tem o poder de fazer eu me sentir bem. Uhum. Isso significa que eu não estou me nutrindo dessas coisas básicas. Né? E a pessoa que tem algum tipo de carência, por exemplo, que é um vazio dentro de si, muitas vezes a gente associa muita carência à alienação paternal, maternal. Sim, tudo isso tem algum impacto, mas você sabe qual que é a principal causa da carência afetiva? Na verdade, a carência é uma saudade de si mesmo. Olha, olha que faz muito sentido. Quando eu estou desconectado da minha essência, quando eu estou muito afastado do meu centro, ou seja, fingindo ser o que não sou, né? Tendo atitudes que não estão alinhadas com a minha verdadeira natureza, e isso só acontece pelo medo. Você já deve ter ouvido isso da minha boca algumas vezes, né? A primeira máscara que a gente veste é logo nos primeiros anos de vida, que é para agradar pai e mãe. E naquele momento isso é necessário, não tem para onde correr. A gente faz isso meio que por um instinto de sobrevivência. Para uma criança é muito assustador não estar bem ou não se sentir aceita por pai e por mãe. Então eles fazem determinadas exigências. A criança com 3, 4 anos, ela percebe que se ela se comporta da maneira como o pai e a mãe falou, ela recebe carinho, ela recebe parabéns, então ela fala, poxa, funcionou. Então isso vai se tornar um dispositivo ali, um dispositivo para transitar pelo mundo. E repito, na infância isso é necessário, não tem como escapar. Quando a gente se torna adulto, isso já não é mais necessário, mas já se incorporou na nossa personalidade. Então, essa primeira máscara ela é vestida dentro de casa, com pai, com mãe, depois vai se colocar uma outra máscara para os amiguinhos da rua, para o colégio, para a professora, na igreja e aí vai. Então, nesse movimento a pessoa ela vai se afastando muito de si mesma, sempre movida por uma crença de que para os outros aceitá-la, ela não pode ser ela mesma. Olha como isso é grave. Né? Por trás dessa crença existe uma outra crença. Se eu for eu mesmo, não vão gostar de mim. Né? Imagina a autoimagem que essa pessoa possui dela. E que difícil é ser você mesmo, né? Que é essa autenticidade. E como é errado ser você mesmo. Exato. E como é certo ser um ator. Só que isso, em psicologia, vai gerar uma série de transtornos, vai gerar uma série de desdobramentos. Porque a pessoa vai estar sempre se deixando em segundo plano, sempre se desrespeitando. Aí, até no nosso outro episódio, a gente falou bastante disso, né?
Quanto mais se desrespeita, menos se gosta. Quanto menos se gosta, mais raiva tem de si mesmo. Quanto mais raiva tem de si mesmo, mais se auto-sabota, porque tem um desejo inconsciente de se punir. Mais fraco fica, porque não tem um pingo de amor próprio, não se ama, não se gosta. Logo, vai precisar que os outros te aprovem, te valorizem e te aceitem, porque você não faz isso mesmo. Então você fica viciado, dependente de tudo e de todos, aí tende a fazer cada vez mais disso tudo. É uma bola de neve. Eu vou fazer uma pausinha aqui no podcast porque eu quero muito te contar sobre um suplemento que tem ajudado muitos meus pacientes e me ajudado também, que é o FemiPro da Solfeme. É um suplemento composto de óleo de prímula, borragem e linhaça e ajuda a diminuir e equilibrar os principais sintomas que a gente sente na TPM e na menopausa também. Sintomas como cólica, dor nas mamas, alteração de humor, compulsão por doces e na menopausa até mesmo os fogachos e a irritabilidade. E aproveitem que a gente tem um desconto de 10% off no site da Solfeme utilizando o cupom BASENS. Então essa carência de si mesmo, enquanto ela está presente, a pessoa tende a buscar relações disfuncionais. E tem uma parte do seu livro até que tem anotado aqui, que eu vou ler, que diz o seguinte: o propósito das relações afetivas não é trazer felicidade. Até pode haver felicidade nele, mas esse não é o seu principal objetivo. Isso fala tanto sobre como os relacionamentos servem para vermos as feridas que estão dentro de nós mesmos, como a gente não deve terceirizar a nossa felicidade para o outro, né? Exato. Eu achei muito interessante que você traz isso no teu livro. Você não está encontrando uma pessoa para ser feliz. Eu achei muito interessante. Pode. Sim, claro. Pode. Mas não é o objetivo, né? Não é o objetivo principal. Até porque Deus não é romântico, né? Assim, vamos parar com essa ilusão de que os anjos estão torcendo para os romances mundanos. Não. É que, de fato, as relações elas são espelhos que vão mostrar aquilo que ou a gente não quer ver, ou muitas vezes nem sabe o que está dentro de si, né? Então, todo relacionamento, seja ele afetivo ou não, é uma oportunidade de se curar. Agora, precisa ver se a pessoa está disposta, né, a de fato virar essa chave e entender que o relacionamento ele é um laboratório e que o que acontece no relacionamento diz muito mais a respeito de nós do que do outro, né? Sim. Então, eventualmente, se uma pessoa está numa relação onde ela está subjugada de alguma maneira, está sem liberdade, aquela pessoa, né, que está sem brilho, e tem muito relacionamento que faz isso, ela diz, eu estou assim, mas é que o meu namorado, o meu marido me trata dessa forma. Sim, a gente sabe que de fato ele está fazendo isso, mas quem está autorizando? Por que você está nessa relação? Por que não consegue se posicionar? Ou por que não consegue sair? A resposta que a gente mais ouve, Bárbara, é porque por amor a gente aguenta tudo. Eu sou forte, eu aguento. Então, você percebe que aí a própria mente da pessoa, de uma forma muito engenhosa, trabalhou um auto-engano, né? Na verdade, o que essa mente / ego está fazendo é uma atitude que ela está tendo de se manter numa relação tóxica, ou de se permitir a isso. A mente dela diz que ela está fazendo isso a partir de um lugar de força dentro dela. Eu sou forte, por amor, eu aguento. Mentira. Essa ação de autoflagelo não vem de um poder, muito pelo contrário, vem de uma fragilidade, vem de uma fraqueza. A pessoa está ali porque ela tem medo de desagradar o parceiro, de não obedecer, de não corresponder às expectativas dele. E se ela não corresponde às expectativas, ele pode ir embora. E aí ela teria que lidar com o abandono. Ela não quer, né, porque acha que não vai achar uma outra pessoa que a queira. Então ela vai aceitando aquilo, ela vai cada vez mais se comportando dessa maneira, não tem força para sair da relação, né? Porque a pessoa que não se ama, ela não tem força, ela tá fragilizada. E ao mesmo tempo ela diz, não, por amor a gente aguenta tudo, vai usar o viés de confirmação para achar outras sofredoras, se for mulher, e se for homem, outros sofredores, para
através do viés de confirmação, um dizer para o outro que é assim mesmo, relação é assim mesmo. Né? Vai procurar livros, filmes que reforcem essa ideia e vai tocando a vida. Então, é sim um laboratório, pode ser uma oportunidade de autoconhecimento. Eu falo, poxa, por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo de me posicionar? Por que eu tenho medo de dizer não? Ou por que eu tenho medo de sair dessa relação? Mas aí a pessoa vai ter que enfrentar a verdade, que muitas vezes dói, né? Que pode estar tanto escondido na infância, normalmente, né? Está muito enraizado na infância. Sempre. Mas também, por isso que além desse livro tem o anterior a esse, que chama-se O Poder do Amor Próprio, né? Porque, no fim das contas, tudo acaba caindo em amor próprio. Uma pessoa que ela está bem com ela mesma, você estava falando do seu pai, né? Que você fez esse exercício com ele e com o próprio Caio. O que acontece? Uma pessoa, quando ela se gosta, quando ela se ama, e só deixando claro, isso nada tem a ver com um estado de egocentrismo, não é isso, mas é realmente... Está em paz com quem ela é. Está em paz com quem ela é, né? Encontrar dentro de si aquela pessoa que ela pode ficar sozinha, que ela está em paz, ela tem uma relação boa e saudável com ela acha que ela merece tudo do bom e do melhor, ela erra, mas ela entende que nosso maior professor geralmente é nosso último erro, né? Ela entende que ela está num processo de evolução e eu não posso dizer para as pessoas aonde termina isso, porque eu estaria sendo hipócrita, porque eu não cheguei nesse ponto, né? Não sabemos se existe essa tal iluminação total. A gente acredita, mas eu não posso dizer o que é porque eu não estou lá. Então, eu só posso dizer sobre o caminho e, a princípio, o caminho é tudo o que nos resta. É só isso que a gente tem, né? Então, é aproveitar essa jornada. Então, eu entender que somos perfeitamente imperfeitos, ou seja, hora eu vou acertar, hora eu vou errar, eu vou... entender esse erro dentro de um prisma de causa e efeito, vou dar risada no meu próprio erro, levantar, seguir adiante. Então, a pessoa que tem amor próprio não é que ela fala, quem quer, quem não quer, tô nem aí pra você. Não é isso. É só uma pessoa que ela trata a si mesma assim como ela trata o melhor amigo dela. Né? É isso. Então, uma pessoa que está nesse lugar, por assim dizer, ela ama as pessoas. Ela gosta de pessoas, ela gosta de amigos, de amigas, do parceiro afetivo, gosta da família, gosta. Mas ela não precisa das pessoas. Existe uma diferença entre gostar de pessoas e depender de pessoas. Tá? Para fazer qualquer coisa, né? Seja lá o que for. Seja uma viagem, seja ir em tal lugar sozinho. Seja o que for. E, sobretudo, precisar para se sentir bem. Bem também. Tá? Então, quando eu não preciso da minha mulher, por exemplo, gosto, amo, mas não preciso. De certa forma, eu não preciso me forçar a agradá-la fazendo coisas que eu não quero fazer. Eu não preciso mentir fazendo de conta que eu sou algo que eu não sou. Eu não tenho problema em dizer não para ela. Não tem máscara. Porque gosto, amo, mas amo tanto que ela está livre. Para, se ela decidir que é melhor seguir o caminho dela sem mim, tá tudo bem também. Exato. É bom estar com ela, mas é bom estar sozinho também. Percebe? Então, o medo ele não te subjuga. Ele faz com que você se torne uma pessoa autêntica. Que inclusive é uma coisa que você fala muito no seu livro, né? Sobre essa importância da autenticidade e sobre como, você até citou anteriormente, toda relação que não tá legal, que tá ali disfuncional, são duas pessoas inseguras. Então eu queria que você explorasse um pouco, contasse sobre o que é esse ser autêntico e a importância dele, que, enfim, para um relacionamento, né? E porque eu acho que quando o relacionamento tá legal, as pessoas estão bem com elas mesmas também, né? Que é como você falou, o relacionamento ele não tem o objetivo de trazer felicidade, mas você pode estar feliz em um relacionamento, que foi exatamente o exemplo que você deu agora. Eu estou feliz no relacionamento, é muito gostoso estar com essa pessoa, mas caso aconteça alguma coisa, eu sei que também serei feliz sem, né? Sim. Legal você ter tocado nesse ponto da autenticidade, é tudo. Né? Por exemplo, você quando conheceu o Caio, ele não era importante na sua vida. E nem você é importante, porque vocês não se conheciam. Mas você se encantou por um conjunto ali. Né? Isso aconteceu porque provavelmente quando você o conheceu, ele estava relaxado. Ele estava sendo
ele mesmo, né? Todo ser humano, todo indivíduo, independentemente de ser bonito, de ser feio, porque a beleza, a beleza e a feiura, ela existe, não está só nos olhos de quem vê, né? Falando fisicamente, existem coisas mais bonitas do que outras, a gente não pode escolher com que tipo de corpo a gente vai vir, né? Então, estética é uma questão, mas todo indivíduo tem uma coisa chamada magnetismo pessoal. É verdade que umas pessoas têm mais que outras? Claro que sim. Não, todo mundo é entregue de fábrica com o mesmo quantum de energia vital e magnetismo pessoal, mas que é a nossa luz. O quanto você nutre. Depende do quanto eu escondo ele, né? Isso é uma luz que está dentro de nós. Ela está ali. Não é que são uns mais abençoados que outros, Não, tá? de forma alguma. De forma alguma. É uma luz que está ali. É uma fonte de luz que não apaga nunca, com a mesma potência para todos, digamos assim, em essência. Entendi. Né? O que difere o magnetismo pessoal de uma pessoa e de outra é o quantas carapaças eu estou, ou seja, quantas mantas eu estou jogando em cima dessa luz. E a luz, ela é a verdade, somos nós em essência. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu começo a transitar pelo mundo a partir da mentira, ou seja, fingindo ser o que não sou, tentando agradar a tudo e a todos, tentando manipular a tudo e a todos, julgando a tudo e a todos, qualquer coisa que não é proveniente da ordem do amor, eu vou encobrindo essa luz, por assim dizer. Né? Então, quando já pode até todo mundo deve conhecer alguém, né, ou já passou por isso, de ter uma pessoa que, talvez até contigo já tenha acontecido, de ter aparecido uma pessoa na sua vida que queria te dar tudo que se mostrava, não, te dou tudo, eu faço o que você quiser, ou até mesmo fazia tudo para te agradar, e você fala, poxa, seria tão bom gostar dessa pessoa, mas, nossa, não sei, falta algo ali. Ou aquela coisa, né, fala, poxa, o fulano é tão legal, é tão bonzinho, mas falta algo, né? Às vezes até amigos, né? Poxa, o fulano é tão legal, tá, mas não tenho vontade de estar ao lado. Isso é falta de magnetismo. Aquela pessoa que não é naturalmente engraçada e tenta ser engraçada, dá até uma certa vergonha alheia. Sim. Não é? Então tudo isso significa falta de magnetismo pessoal, que é quando a pessoa, de alguma maneira, ela está desconectada de si mesma. Então, e veja que loucura, muitas vezes, nutrido por uma insegurança, vamos supor que um homem conhece uma mulher, conheceu, ela estava feliz da vida, brilhando, se interessou por aquilo. Aí começou aquele processo da paixão e vai entre altos e baixos, que aquela loucura começa a namorar. Por insegurança, esse homem ele vai tentar apagar a luz dessa pessoa. Não pode isso, putz, tem homem que até hoje, né, fica tentando escolher a roupa que a mulher vai vestir, né? Tanta coisa mais importante para se preocupar na vida, né? Mas tá ali, é a insegurança. A mulher vai permitindo, porque ela acha que ela está fazendo isso por amor e etc. E aquela pessoa que naquele primeiro momento estava brilhando porque ela estava relaxada, ela estava espontânea, por medo de perder esse aqui, ela vai abrindo concessões, né? Se afasta de um aqui, se afasta de outra colar, aí começa a usar uma saia, né? Que precisa tomar até cuidado para não tropeçar na saia, para não cair, né? Esconde a própria beleza, enfim. Ela vai fazendo isso pelo bem da relação. Só que, na medida que ela está fazendo isso, ela está perdendo o magnetismo pessoal, e aí sabe o que acontece? Esse infeliz aqui, que gastou uma energia danada para transformar isso que ele conheceu naquilo que vai dar segurança para ele olha para a própria criação dele e não gosta. Perde interesse. Aí depois fala, não sei, a fulana mudou, acho que não era para ser. Aí ele, em algum momento, vão se separar e provavelmente vai começar o mesmo processo com uma outra pessoa. E, em geral, as pessoas não percebem que elas estão repetindo o padrão, acho que estão vivendo coisas diferentes. Claro que a vida ela traz sempre circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, mas muitas vezes na base ali é exatamente a mesma situação que tá se repetindo. E como cura? É o amor próprio, né? Assim, primeiro
reconhecer essas próprias fragilidades, essas próprias fraquezas, né? Reconhecer que muitas vezes quase todas as atitudes ou falta de atitudes são movidas pelo medo de algo, pelo receio de algo, né? Acho que isso precisa ficar muito claro. Se todo mundo entendesse esse preceito de que em verdade só existem duas coisas reais, que é amor ou medo, e todo o resto é subproduto tanto de um quanto de outro. E se quando as pessoas compreenderem que a vida ela é regida por uma lei chamada de causa e efeito, ou, se alguns preferirem, plantio e colheita, é a mesma coisa, e entenderem que de uma semente de maçã só sai maçã, nunca vai sair laranja, ou seja, entender que qualquer atitude que eu tomo aqui, seja interna ou externa, movida por um medo, vou fazer isso porque eu tenho medo daquilo, ou seja, se é a semente do medo, não tem como dar um fruto diferente da própria semente. Esse é o primeiro ponto. Então, é o reconhecimento de que, eu estou nesse momento presente aqui, nesse lugar, eu sou um produto das escolhas que eu fiz até esse presente momento. Como é que está a minha vida? Estou satisfeito, não estou satisfeito? Como que está a minha relação? Ou seja, é trazer essa autorresponsabilidade. Minha relação está ruim, tá? Então esquece o fulano, sou eu. Eu que fui buscar esse perfil de pessoa que é condizente com as minhas carências ou com as minhas próprias crenças. Então automaticamente já libera o outro porque entende que o responsável não é o outro. Isso é bem importante, né? A questão da autorresponsabilidade, eu acho que ajuda muito nas relações. Quando, por exemplo, a gente se irrita com o outro, ou quando o outro está fazendo algo que a gente não gosta e a gente traz pra gente, por que isso está me irritando? Então, por que eu tô atraindo isso, né? Eu acho que tem grandes ensinamentos aí, acho que é um bom primeiro passo, assim. Porque nós somos a causa de tudo, né? Mas respondendo de forma bem objetiva a tua pergunta, tá? O que fazer? Assim, comprometa-se com a verdade. Qual é a verdade nua e crua? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu estou aqui? Por que eu não fui para lá? E a gente não precisa ensinar as pessoas a procurarem a verdade. A verdade, ela está ali. É só fazer a pergunta e ter coragem para ver a resposta. Então, a pessoa que está numa relação tóxica, por exemplo, quando ela para de culpar Deus, culpar o outro, culpar a família, quando ela para de passar pano para o próprio sofrimento a qual ela está, tentando se convencer que é normal. Ou seja, sair do campo da ilusão, campo da mentira. Falar, não, meu relacionamento é uma droga, o responsável sou eu. Tá? Por que eu estou nessa relação? Qual é o meu medo? Hoje, com o advento das IAs, é muito interessante, né? O próprio conceito de inteligência mudou muito. O que é, hoje em dia, ser inteligente, sendo que a mente do Einstein está ali no chat GPT, o prêmio Nobel de Economia está ali. Ou seja, nós temos todas as respostas. Né? Agora, como é que a gente vai mensurar, então, quem é inteligente e quem não é? Porque eu tenho acesso a todas as respostas. Né? E provavelmente eu vou dar uma resposta mais rápida do que um prêmio Nobel de Economia se eu perguntar para o chat e ele for fazer conta. Ou seja, isso tudo está mudando muito. Mas isso nos leva a também um salto no sentido de entender o que Sócrates e os grandes filósofos já tinham entendido. A questão não é a resposta, a importância e a chave está na pergunta. Porque a resposta está sempre pronta ali. O que a gente precisa fazer é aprender a perguntar. Então, qual é o meu medo? Vai vir já. A resposta está pronta. Agora, é aquela que precisa ter essa honestidade de olhar. Eu tenho medo de sair dessa relação e ninguém me querer. É ruim chegar a essa conclusão? Pior é ficar nesse limbo. Porque aí, quando você sabe, você consegue mudar. Né? Você torna-se consciente, né? Ou seja, você está iluminando o aspecto que antes estava inconsciente. Então, agora, por que eu tenho medo de sair dessa relação e não achar mais ninguém? Para mim é meio óbvio. Talvez para a pessoa não seja, né? Aí, se for o caso, vai ter que procurar um auxílio. Para mim é bastante óbvio. Se eu tenho medo de sair de uma relação que já não tem mais conserto, e tem umas que de fato não tem mais conserto mesmo. Se o meu medo é que ninguém me queira, não achar ninguém, por que eu acho que eu não vou achar ninguém? Porque
eu acho que eu não tenho o menor valor e ninguém vai me querer. É. Ou eu acredito que ninguém presta. Que é bem comum também, né? Que é bem comum também. Que também está associado à primeira resposta, porque se eu acho que eu não presto, e quem não consegue enxergar o próprio alto valor, né, não se gosta, acho que não presta. A gente sempre vai ver o mundo da forma como a gente se vê. Então, muito da crença também de que ninguém presta é um resultado da forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Mas seja uma coisa ou seja outra, é uma crença. Então, poxa, mas por que eu acho que eu não tenho valor? Vem as vozes atacando. Ah, porque você é feio, porque você fez isso no passado. Nossa, mas aí, pô, se vem eu acho que eu não sou boa porque lá no passado eu fiz um mal para alguém. Você percebeu que já está descendo bastante? Poxa, então eu tenho uma culpa dentro de mim? Ah, será que é legítimo essa culpa eu deixar com que ela me defina, sendo que quem fez isso foi um eu do passado e hoje talvez eu nem fizesse isso? Você percebe, você vai... cada pergunta ela sempre vai te levar para um lugar mais profundo. Tirando as camadas, né? Vai tirando as camadas. Mas sempre vai chegar no amor próprio. Sim. Sempre. Né? Então não é um processo de uma semana ou de uma sessão. Sim, né? sim. Uma terapia ela não tem um poder de... Não é um remédio que se dá. Porque eu acho que o autoconhecimento, que fala-se muito, né, em evolução e autoconhecimento, muitas pessoas, poxa, mas o que é de fato o autoconhecimento? Na verdade, é você tirar todas as camadas que encobrem a sua essência. Né? Em última análise, é transformar o subconsciente em consciente. É não ser mais movido por aspectos ocultos que criam determinados padrões de pensamentos, de sensações e de ações. E ele é infinito porque ao longo da vida a gente vai mudando também. E a gente precisa se conhecer naquela nova fase, naquele novo lugar, naquele novo relacionamento, enfim. Exatamente. Só que na medida que a pessoa ela avança, porque fala, pô, mas se não tem destino, pô, que coisa monótona, nada vai acontecer. Não, um monte de coisa vai acontecer. Na medida que a pessoa ela vai entendendo esses fatores que estão no campo emocional inconsciente dela, que cria uma percepção de mundo e que prendem a pessoa dentro dessa prisão. Por exemplo, a pessoa que não se ama, ela não se sente merecedora de amor. Né? Então, qual é o efeito prático disso? Ela sempre vai procurar as piores espécies para se relacionar. Porque ela não, na cabeça dela, inconscientemente, é inconcebível um homem ou uma mulher de valor querer. Então ela vai margear lá por baixo, é o famoso dedo podre. Né? Tudo que a gente faz está movido por aspectos que estão atuando dentro de nós de forma inconsciente. Justamente para a gente ver esse inconsciente, é uma chance da gente mudar, né? Você sabe que às vezes quando eu resbalo, cometo os erros, como você falou, vem aquele negócio da culpa, eu quero me culpar, e aí eu logo venho, tá tudo bem, Bárbara, vai vir uma nova oportunidade para que você possa curar, fica tranquila. Sim. Acho que até foi você que me disse uma outra vez. Então, também tirar um pouco disso, porque a gente sabe que vai se repetir até você iluminar e fazer diferente, né? Optar por fazer diferente. Sim, sempre. Tem uma parte do seu livro que você escreve, e você já me falou algumas vezes, e talvez as pessoas já tenham ouvido também, mas acho que é sempre válido repetir que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Como isso se dá nas relações? Essa questão de que a dor é inevitável, mesmo nas relações que são felizes, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável porque, como a gente falou algum tempo atrás, alguns minutos atrás, né? A relação ela sempre vai trazer alguma fragilidade sua, ela sempre vai trazer algum aspecto da sua personalidade que você não gosta, seja porque você tem um julgamento equivocado sobre aquilo, mas é uma parte sua, né? Quem é que gosta de se perceber meio manipulador, meio mentiroso, né? Meio controlador?
egocêntrico? Quem é que gosta de se perceber no sentido de enxergar que o outro é meio que um objeto que eu quero que me faça feliz? Não, ninguém gosta de olhar para isso. A gente quer se ver dentro de um aspecto de força, de poder, de bondade, né? Mas a relação, ela sempre vai nos mostrar isso. Então tem alguma dor que é a dor desse reconhecimento. Do desconforto. Do desconforto. Tá. Né? Se eu entendo que essa dor está querendo me mostrar algo, e aí eu vejo, é sobre mim, não sobre o outro. Né? O que está acontecendo aqui? Ou seja, se eu vou explorar, se eu vou fazer uma autorreflexão, minha mulher agiu de determinada maneira, isso despertou uma cólera dentro de mim. Uma sensação meio desproporcional ao que está acontecendo. Não é ela, sou eu. Então, isso me traz uma autorreflexão ainda que tem essa dor, ou seja, eu vou aprender algo sobre a minha personalidade, né? Eu vou purificar isso de alguma maneira através da própria autorresponsabilidade, que aí eu não vou ficar batendo o pé, não vou tentar descontar em cima da pessoa, ou seja, eu vou aprender o que tem que ser aprendido aqui. Né? Então valeu, teve dor, mas não teve nenhum sofrimento. Agora, se eu resisto ao que está acontecendo, se eu resisto a olhar o que aquela situação ou aquela pessoa em específico está me mostrando, continuo projetando nos outros, não, eu respondo, estou assim, mas é por sua causa, etc, etc. Isso vai criar uma guerra, né? Uma série de problemas que poderiam ser evitados e aí vai gerar sofrimento. Então, quando a gente aceita qualquer coisa que seja, ainda que seja uma dor e aprende com ela, é ok. Quando a gente resiste, não quer olhar o que a vida, de certa forma, está tentando nos mostrar, ou o que o nosso próprio subconsciente está querendo mostrar, aí a dor ela vai vir acompanhada de sofrimento, e não é pouco. E ele pode ser evitável, então, se você tiver essa consciência que você não precisa... Porque tem muito isso, que sofrimento, então tem medo de sofrer, então tem medo de sair, mas não precisa necessariamente sofrer. Muito bom. E que conselhos você daria para alguém que deseja romper com padrões disfuncionais? Então agora eu li o livro, ou então eu tô ouvindo essa conversa, eu tô identificando algumas coisas aqui na minha relação. Que dicas, assim, eu quero parar com esses padrões. Claro, essa autoanálise que você acabou de falar, assim, né? Mas a gente sabe que é uma coisa que, como você falou, demora bastante tempo, assim, né? São camadas que você vai tendo que tirar e lidar com cada camada que você tira, né? Então, pensando, assim, de maneira prática, talvez buscar ajuda para isso. O que mais? Sim. Eu vou fundamentar, vou explicar o porquê, mas assim, em última análise a receita é aprenda a lidar com o desconforto. Muito bom. Talvez para quem esteja ouvindo parece não fazer muito sentido, mas eu vou explicar. Então, relações tóxicas, a gente pode estar ocupando dois lugares, né? Ou a pessoa ela pode estar no lugar de algoz ou de vítima. Geralmente, o que impulsiona tanto o algoz quanto a vítima são as mesmas sombras, a insegurança. São apenas a escolha de qual personagem eu vou optar. Todo mundo acho que já foi algoz e vítima de alguém, né? Então vamos primeiro falar da pessoa que está subjugado ou subjugada. E ela, nossa, acordei. O que eu faço? Saio da relação? Não saio da relação? Importante saber, como a gente já falou aqui, toda relação ela está mostrando algo, ou seja, toda relação é uma oportunidade de cura. Vamos esquecer a parte do romantismo, não, Deus escolheu essa pessoa. Deus tem mais o que fazer do que escolher com quem você vai passar a tua vida, né? Assim, então não tem um comitê de anjos torcendo contra ou a favor, é você. Quais são as suas escolhas. Mas o relacionamento ele é uma oportunidade de cura. Então, antes de sair da relação sem curar o que tem que ser curado, é bom tentar aproveitar aquilo, porque às vezes algumas relações elas podem vingar. Só que se a gente está envenenando ela, ela vai continuar sempre adoecida. Então é importante dar o remédio e ver se reage. Pode ser que venha a reagir, pode ser que já tenha chego num grau que eu sempre brinco assim, que enquanto tem uma labareda acesa, dá para recuperar. Quando a última labareda
apagou, aí não tem mais jeito mesmo, aí vai ter que recomeçar. Então, o que seria, nesse caso em específico, dar o remédio? E por que eu falei de aprender a lidar com desconforto? Tá, eu sou subjugada, maltratada, desrespeitada, ele faz tudo, não posso fazer nada, enfim, tô aqui isolada, não tenho mais amigos, seja lá o que for. Tá, então é identificar. Por que eu faço isso? Porque eu tenho medo de perder de alguma maneira, tenho medo de ficar sozinha, tá. Então é o medo, né? Aí, lembra que eu estava falando lá, medo, causa, efeito, sempre vai ser condizente à causa. Tá, então, o remédio aqui é o quê? Eu estou, em função do meu medo, eu estou me desrespeitando, me desvalorizando, me deixando de lado, digo sim quando quero dizer não, digo não quando quero dizer sim, ou seja, eu estou aqui sem protagonismo pessoal algum. E eu já entendo que essa é a causa que está gerando esse relacionamento ruim. Já está mais ou menos claro, né? É só eu começar a fazer o oposto. Eu vou começar a me tratar com respeito, de maneira a qual eu esteja me valorizando. Eu vou dizer sim quando eu quero dizer sim, vou dizer não quando eu quero dizer não. Não vou me sacrificar para corresponder à expectativa de alguém, porque senão eu vou estar desse meu namorado ou namorado, por exemplo, porque isso significa desrespeito. E enquanto ela estiver falando isso, a mente dela já vai estar gritando, né? Falando, pelo amor de Deus, se você fizer essas coisas, ele vai embora. Aprenda a lidar com o seu desconforto, né? Seja fiel a si mesmo ou a si mesma, custe o que custar. Eu vou me respeitar. Se servir para ele, para ela, ótimo, tudo bem. Se não, tudo bem também, apesar da tristeza por não ficarmos mais juntos. Né? Fácil de entender, eu acho que eu me fiz entender direitinho. Sim. Não tão fácil de aplicar. Porque ela vai ter que lidar com a principal sombra dela. Né? Mas é necessário aprender a lidar com o desconforto, com essa ansiedade, com esse desespero, né? Porque não é real, é o teu próprio corpo dando sinais, emitindo sinais de uma ameaça de que algo terrível vai acontecer se você não tiver mais aquela pessoa, mas não é real essas projeções. Então a pessoa ela precisa se colocar em primeiro lugar. E a partir dessa mudança, obviamente vai reverberar na outra pessoa, que pode acontecer duas coisas. Isso vai ser um convite também para o manipulador, porque ele vai perceber que aquela moça não está mais subjugada, não está mais correspondendo às expectativas, que ela está se respeitando. Num primeiro momento, óbvio que ele vai tentar, com muita força, tentar voltar ao padrão antigo, porque ele também estava se alimentando daquilo, né? Inclusive os narcisistas se alimentam disso. Mas ao mesmo tempo que ela começa a se respeitar, ela começa a brilhar. E ele começa a ver a pessoa pela qual ele se apaixonou lá atrás. E isso pode ser um convite para falar, poxa, por que eu estou me sentindo tão mal? Por que eu estou me se autoanalisar também. Pode vir a acontecer, como pode vir a pessoa não querer olhar para isso e simplesmente falar, não está me dando mais o que eu quero, não serve mais. Seja lá o que for, seja qual resultado aconteça, é o perfeito. É importante falar isso. Por isso que eu digo que se comprometer com a verdade é muito importante, porque esse compromisso com a verdade significa que, de alguma maneira, está conectado com a vida, porque a vida é real, ela é verdadeira. Né? E a vida, ela tem um fluxo. Ou seja, a vida ela é vida, ela está viva. Ela está se movimentando e, de alguma maneira, isso a gente pode reparar na própria natureza, a natureza ela está sempre corrigindo a si mesma, ou até mesmo as bobagens que os humanos fazem com ela, né? Existe um processo de levar as coisas para uma perfeição. Isso é uma essência, é uma inteligência divina que está por trás disso. Quando eu estou conectado com a verdade, eu estou conectado com a vida. Estando conectado com a vida, ela vai me levar para onde eu realmente preciso ir. E para onde a vida quer me levar, dentro desse fluxo divino, é um lugar bom, é um lugar confortável, nunca é um lugar ruim. Então,
seja o que for, o que aconteça, nesse caso aqui, a pessoa indo embora ou ficando, é o perfeito para essa situação. Se no caso, aproveitar a oportunidade para me curar e eu estiver sendo o manipulador, o controlador, o processo é relativamente parecido. É aprender a lidar com o meu desconforto. Por que eu quero controlar essa pessoa? Porque eu tenho, em última análise, é porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente e ela acaba descobrindo isso a partir do momento que alguém melhor chega. E, né, de forma muito jocosa, é isso. Bom, mas se assim for, também eu não posso obrigar alguém a gostar de mim. Então, e tampouco posso prender uma pessoa para que ela não tenha oportunidade de fazer aquilo que talvez ela queira fazer. Se for isso, eu estou mantendo alguém ao meu lado que não quer estar comigo. Será que isso faz algum sentido? Não. Parece não fazer. Vou lidar com o meu desconforto. E entendo que a insegurança é minha e é ela que faz com que eu tente controlar, manipular e fazer um monte de bobagem e gerar um monte de sofrimento. Então, eu vou lidar com isso aqui. E aí, né, de novo, se fazer essas perguntas. Por que eu me sinto assim? E vai descendo, e vai se autoconhecendo, e etc. Muito bom. Eu queria que você tocasse um pouquinho para explicar para as pessoas, num ponto que você fala também no seu livro, que é muito importante, sobre a energia masculina e a energia feminina, né? Queria que você explicasse um pouco a importância da gente estar bem integrado com essas duas energias como ser, para que a gente consiga também ter uma relação saudável. Isso é bem importante, né? A gente costuma falar de energia masculina e feminina dentro de um princípio de yin feminino e yang masculino, né? Basicamente, isso consiste em quê? Como se fosse a mesma fonte de energia atuando em polaridades opostas, como se fosse uma moeda cara e coroa. Ambas são a moeda, né? A moeda só existe tendo cara e coroa. Não existe uma melhor ou uma outra pior, apenas atuando em polaridades opostas. Então, o masculino, e aqui só deixando claro, estou falando da natureza das coisas, não é uma opinião, né? O masculino, a energia masculina por si só, ele é uma energia ativa, voltada para fora, uma energia de poder, de força. O feminino, ele já é, dentro desse conceito, uma energia passiva, que recebe, né? Que é tudo mais voltado para o interno, o acolhimento, a criatividade, o cuidar, o amor propriamente dito. Uma energia se complementa na outra. E repito, não existe uma mais ou menos importante, isso são só conceitos humanos, né? Conceitos muito mundanos. Então, alguém, quando nasce dentro de uma composição corpórea, biologicamente falando masculina, é natural que ela esteja mais conectado com a energia masculina e o mesmo ocorre com uma pessoa que nasce mulher. E é muito importante a gente reconhecer isso e honrar essa energia predominante dentro de nós. E o que a gente vem percebendo ao longo do tempo, em função, existem várias explicações para isso, mas é que está havendo uma certa distorção sobre a própria energia feminina e sobre a própria energia masculina, né? A gente começa a ver alguns movimentos que muitas vezes estão, de certa forma, conduzindo ou manipulando as mulheres a assumirem muito mais um papel masculino do que feminino, no sentido de essa luta, obviamente, né, por que o próprio feminismo prega, etc. Isso é naturalmente legítimo, mas na base existe um movimento que, e acho que as mulheres nem percebem isso, que está fazendo com que as mulheres comecem a pensar e sentir como homem. Né? E a desejar as mesmas coisas que o homem e gostar das mesmas coisas que o homem. Então a gente vê muito disso no mercado de trabalho, e etc. E para quem trabalha com isso, né, como eu, a gente vê muitas vezes como os desdobramentos disso a longo prazo são ruins, porque aqui, obviamente, eu não estou generalizando, né, mas existem alguns grupos de mulheres que estão meio que menosprezando o seu feminino, né? E fazendo isso estão se desconectando da sua própria natureza.
que quando a gente começa a estudar sobre, a gente vê o poder que é o feminino também, né? Eu também estou num processo de me reconectar com a minha energia feminina e eu vejo que quanto mais eu me conecto com a minha energia feminina, que, acredite ou não, é difícil pra mim, né? Porque é como a gente estava falando antes, os streamings, muita coisa, até da época que eu nasci, também traziam muito essa vanglorização da mulher, que sai a mulher que não depende de nada nem ninguém, que não precisa, enfim. Então, por isso difícil. Mas o grande poder que tem quando eu consigo acessar esse lado e consigo me manter a ele. Eu vejo o poder que tem e que a gente está menosprezando. É interessante, né? Por que isso? Por que menosprezar algo que é natural nosso e que pode nos dar um poder tão grande? Exatamente, existe poder na própria fragilidade, existe poder na própria vulnerabilidade, isso tanto para homem quanto para mulher, né? Agora, é estranho uma mulher se ofender a partir de uma atitude de cavalheirismo de um homem. Eu não preciso disso. Sim. Né? Então, se a gente for ver, será que... Aí eu não sei, eu deixo a pergunta aqui, né? Será que é tão confortável assim dividir a conta do restaurante? Não. E a câmera? E quem está na câmera? Né? Fazer a pergunta para quem está atrás da câmera. Porque tem mulher, é claro, são grupos, né? Mas tem mulher que não deixa o homem pagar conta para mim. Né? Sim. Então, ou eu não preciso da proteção do homem para nada. Não, ninguém precisa de nada. A questão são interações humanas. Será que essas coisas elas são tão ruins? Sim. Né? Será que essa parte do acolhimento, da criatividade, do cuidar, será que isso é tão ruim? Ou menos importante. Ou menos importante do que qualquer outra coisa? Porque, claro, a sociedade humana ela valoriza mais algumas coisas do que outras, né? Então, só o que eu quero colocar é o seguinte: está tudo muito bem e a mulher ir trabalhar, prosperar na vida, sem problema nenhum, está tudo certo, cada indivíduo é um indivíduo. O único ponto que eu coloco no livro e que me preocupa é que uma coisa é você ser livre para isso, e todos somos. Uma outra coisa é você meio que se sentir obrigada a isso. E é muito disso que a gente vai percebendo que existe, é uma mão invisível, né? Sim. Isso é feito de forma sutil, mas uma mulher hoje que fala de casar, de cuidar da família, ela é quase que rechaçada pela própria sociedade, né? Fala, nossa, você não quer mais nada na sua vida, né? Então, da mesma forma que é honrado, se for o caso, ir buscar as coisas, mas sempre buscando um equilíbrio, né? E não negligenciando uma energia que é tão bela e que tem tanto poder como a mulher. Né? Isso ocorre do lado de lá também, dos homens. Sim. Né? Qualquer desconexão com a sua própria... Com a sua própria natureza. Né? Então, esse equilíbrio é muito importante, até porque a gente vê muitas relações disfuncionais, elas ocorrem a partir do momento que, às vezes, no casal, o que acontece? A mulher ela está mais no masculino do que no feminino, e muitas vezes o homem está mais no feminino do que no masculino. Justamente até para compensar, né? Até para compensar. Só que acontece, vai faltar algo aqui e vai faltar algo aqui. Por quê? A energia feminina ela sempre vai buscar o complemento no masculino e a energia masculina sempre vai buscar o seu complemento no feminino. Então, por exemplo, homens. O homem ele não deve ser um modelo e não deve se reduzir a força física ou a poder material e a um aspecto de masculinidade tóxica, machão, tipo garoto propaganda do antigo Marlboro ali, né, que ficava o cowboy. Não é só isso. O homem, o verdadeiro homem que está com o seu masculino curado, ele se permite sim estar vulnerável, ele se permite falar de sentimentos também, ou seja, a vulnerabilidade ela é um ato de coragem, não é um ato de covardia. Era justamente minha próxima pergunta. Sua próxima pergunta? Porém, isso não quer dizer que o homem, quando ele se torna muito fraco, muito cheio de mimimi, quero fazer DR, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, ou seja, o homem, quando ele é muito bonzinho, quando ele deixa
a mulher decidir tudo e vai delegando, etc., ele também está totalmente desconectado desse masculino. Né? E aí o que acontece? A mulher, isso é muito inconsciente, talvez esteja acontecendo até com algumas pessoas que estejam assistindo aqui. A mulher ela começa a perder a admiração, ela começa a ver que falta algo na relação, inclusive começa a perder o interesse sexual, né? Porque onde não tem admiração não tem interesse sexual, né? E não sabe o que está acontecendo. Mas por quê? Porque ela está vendo o feminino no seu homem, não o masculino. E o feminino ele precisa disso. Quando falta, a relação ela começa a ir para o buraco. E o oposto também. Quando a mulher, a namorada, a esposa, ela é totalmente autônoma, né? Não, eu faço, aconteça, cheio de iniciativa e resolve os problemas dela, dele, etc. Ele também não enxerga mais o feminino ali e aí começa a faltar alguma coisa. E como não sabe o que eu estou dizendo aqui, não entende muito bem, começa a se convencer que é por causa disso, que é por causa daquilo, porque talvez não seja a pessoa. Até porque não é algo palpável, assim, não é algo palpável. né? E não é algo tão fácil de descobrir só, né? Nesse caso, precisa ter o conhecimento desse estudo da energia masculina e da feminina para poder traduzir o que está acontecendo. E tem muitas inversões nesse sentido e tem muitas relações que estão ruins, que estão acabando, porque um dos dois saiu do seu lugar e não está percebendo, né? Sendo que, na verdade, poderia ser restabelecido, que nada mais é do que voltar para a sua própria natureza. Sua própria natureza. E, Diogo, assim, para a gente ir fechando, eu queria realmente que você tocasse na importância de nos mostrarmos vulneráveis, que você traz no seu livro também, para o bem-estar das nossas relações, principalmente o masculino, que não é uma coisa do homem, é uma coisa tão natural de ele se mostrar ele vulnerável. E qual a importância disso? Acho tanto para o homem quanto para a mulher que é assim, né? Os homens, eles foram ensinados que homem não chora, né? Ou seja, essa questão do estereótipo masculino. E acho que aconteceu com as mulheres também, mas sobretudo com os homens, acho que foi muito ensinado de que emoções e sentimentos é bobagem. Sim. Isso é coisa de quem não tem fraco, o que fazer. Né? Isso é coisa de gente fraca. Né? Homem que é homem aqui, vai, faz, acontece. Mas acho que essa questão também de não valorizar tanto os sentimentos e emoções também foi um pouco desvalorizado para as mulheres. Sim, né? Eu acho que é. Mas mais para homens. Então, o que acontece? A gente vai criando a crença de que sentir essas coisas é até meio vergonhoso, tão pouco falar, porque a gente é condicionado a acreditar que ninguém está interessado naquilo que a gente sente. E parte disso é verdade, né? Assim, falando do mundo. Sim. Agora, as pessoas mais próximas, não. O que acontece? Por que é importante se permitir estar vulnerável, repito, que é um ato de coragem, não de covardia, é que você no seu relacionamento, como é que você pode dizer que você conhece o teu esposo? É olhando para ele e reconhecendo ele. Não vendo um ser absolutamente misterioso. Ou seja, você sabe, você conhece o Caio. De olhar para ele, você sabe o que ele está sentindo, etc. Ele é claro, ele é honesto. Então você conhece a pessoa com a qual você se relaciona. Quando nós conhecemos algo, Bárbara, esse algo não nos assusta. Se não nos assusta, não nos deixa inseguro. E se não nos deixa inseguro, nós estamos em paz. Nós nos sentimos autorizados, inclusive, a nos abrir para, afinal de contas, confiamos. Agora, se eu me relaciono com uma pessoa que é um ponto de interrogação, eu não sei o que está por trás do sim ou do não, não sei se o sim quer dizer sim, se o não quer dizer não, se o tudo bem, na verdade, quer dizer está tudo muito mal. Né? Uma pessoa que não fala o que sente, aquela pessoa ela se torna uma estranha para mim. E se é estranho, se eu não conheço, isso me assusta, pode vir a ser uma ameaça. E aí, obviamente, que eu tendo a me fechar. E qual que é o X da questão? O óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Relacionamento é conexão.
Né? É intimidade. Ele depende disso para se alimentar. Se um está fechado para o outro, a partir da falta de autoconfiança que vem do não conhecer, existe um muro entre essas duas pessoas e tem um aspecto, né? Vamos colocar dessa forma, a nossa alma ela tem sede de conexão, porque ela traz uma memória que o nosso ego não possui, que é de uma verdade última, mas que é papo para uma outra... para uma outra oportunidade é que a nossa alma sabe que, em última análise, somos todos um e ela sempre vai buscar essa unicidade. Ainda que, nesse mundo maluco que a gente vive, estamos cada vez mais separados. Muito interessante. Isso me faz lembrar também, é interessante, porque eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo que está ouvindo está fazendo conexões com as suas próprias questões, assim. Que tudo bem quando a gente não precisa chorar na frente de todo mundo, mas a pessoa que a gente vive e quer construir uma família, uma relação, a gente precisa, né, mostrar quem a gente é, a gente precisa ter, eu acho que essa paz mesmo de ser quem você é, porque eu acho que se você consegue chorar, você está sendo você mesmo, está mostrando tanto o seu lado mais frágil, o seu lado, né, mais vulnerável, humano mesmo, na relação. E sendo assim, você é autêntico, quer ser você, e aí chega em todas essas questões aí que a gente estava conversando hoje, né? E sobretudo, é aquilo, quando nós somos humanos, quando a gente se permite ser vulnerável, a gente autoriza o outro a ser tão humano quanto a gente, né? E no fim das contas, tudo que a gente está procurando no outro é a humanidade. Né? No fim, é isso que a gente busca. E por isso que a gente tem que começar com nós mesmos. E por isso, uma relação, quando a gente, né, quer consertar, ou quer melhorar, ou quer entrar numa relação, a gente primeiro precisa, de novo, olhar para nós mesmos. Sim. E só, sei que já está finalizando, mas também que eu acho que é muito importante, assim, que ninguém que esteja ouvindo saia aqui desse vídeo com a ideia de que, então beleza, eu vou me curar primeiro, eu vou fechar para balanço, apertar todos os parafusos, depois que eu tiver pronto, lindo, maravilhoso, pronta, linda, maravilhosa, aí eu vou me entregar para um relacionamento. Não, não é assim que a banda toca. São as experiências que a gente vai tendo que vai nos mostrando o que precisa ser, o que está dentro de nós, o que precisa ser curado. E as próprias relações, elas são um objeto de cura, assim, não tem essa de tempo de ficar dentro de uma caverna no Himalaia, já foi. Tem que aprender na prática. E até porque se a pessoa não se relaciona, as questões não vão vir à tona para você curar, então é isso. Perda de vida fazer isso. Pensa que a terapia já é o próprio relacionamento, as pessoas que você, né, se relaciona. E a minha última pergunta era que mensagem que você gostaria, de fato, que as pessoas levassem do seu livro depois que elas lessem? Qual a principal mensagem assim, que você queria que fixasse? Pode até ser uma parte de um lado mais inocente, mas eu acho que a principal mensagem assim, que eu tentei transmitir é realmente dar a importância da gente não se deixar se submeter tanto por impulsos externos e nos deixar conduzir por heranças intelectuais e de muitas verdades absolutas. Não, isso aqui é assim mesmo e etc. Ou seja, é fazer com que as pessoas parassem de acatar ideias vindouras de outras pessoas e começassem a pensar pela própria cabeça. Né? E parte do amor próprio e parte dessa questão de aprender a se relacionar com os outros, parte primeiro do princípio de aprender a se relacionar consigo mesmo. Né? E o deixar de acreditar nos outros é, sobretudo, entender que muito da forma como a gente se vê hoje é um conceito de autoimagem que foi herdado da forma como alguém já nos viu em algum momento. Né? Então é deixar a mensagem que, independentemente do que a pessoa fez no seu passado ou independentemente do que fizeram com ela, o futuro é um caderno em branco que pode ser preenchido da forma como a pessoa quiser. Né? Então é honrar as próprias atitudes, aceitar as atitudes que os outros tiveram com ela, se pacificar com isso e entender que o que vale é onde eu estou aqui. Né? E aprender a fazer as perguntas certas, que são elas que nos levam
para o caminho da luz. Muito bom. Não, o livro é realmente muito bom, Diogo. Assim, a gente poderia ficar muito tempo aqui falando. É uma das minhas partes preferidas, claro, é essa parte da física quântica que eu achei muito legal você trazer no livro. E, acredite ou não, uma das partes que assim, fez assim com a minha mente foi a parte que você traz sobre os homossexuais, que eu nunca tinha parado para pensar e refletir sobre isso. E as pessoas agora que tiverem curiosidade vão ter que ler seu livro, porque não dá pra ficar aqui horas e horas falando sobre. Então me fala onde está o seu livro, onde as pessoas podem lê-lo, comprá-lo, adquiri-lo. Acho que a melhor forma na minha rede social, no Instagram, né, que é @DiogoBeltrame, ele tem um link que já vai levar para uma landing page, onde é só a pessoa clicar, lá tem os três livros. A gente pode pôr aqui na descrição também, que aí facilita, você pode ler aqui na descrição, que vai estar o link tanto do Instagram do Diogo, quanto do livro. Diogo, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou ansiosa para os próximos livros aí que virão. Com certeza tem muita coisa. E quem sabe novos episódios, porque tem muito assunto também interessante. Estou sempre à disposição. Obrigada, tá? Eu que agradeço. E para encerrar, eu gostaria de ler um pedacinho do livro do Diogo Beltrame, que diz o seguinte: ao nos comprometermos com o autoconhecimento, com a autenticidade e com o amor próprio, podemos transformar não apenas nossos relacionamentos, mas também nossa vida como um todo. Essa esperança resiste na capacidade humana de evoluir, de aprender com os erros do passado e construir um futuro mais promissor e verdadeiro. Com coragem, determinação e amor, podemos criar relações mais saudáveis, significativas e duradouras, que nos inspirem a ser a melhor versão de nós mesmos. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu queria muito agradecer o apoio de todos vocês que estão aqui ouvindo, que estão assistindo. Eu adoro quando eu recebo os relatos de vocês. Nós somos uma comunidade muito legal, com trocas realmente verdadeiras, e conforme eu vou trazendo assuntos mais profundos, me abrindo aqui, vocês também se abrem. Então, se por acaso você não é inscrito no canal ou está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, não deixa de se inscrever. Isso me ajuda muito e ajuda também você a saber quando saem novos episódios. Dá um like para eu saber se você gostou, e se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de assinar o nosso canal, porque também sempre quando sair um episódio novo, que acontece toda semana, você vai ser avisado com uma bolinha azul ali que tem novos episódios. E deixa 5 estrelas também para o Spotify continuar entregando esse podcast para mais pessoas. Um beijo e até o próximo episódio.